Pessoal, Rafael da BR Vamos aqui trazendo esse vídeo aqui para o canal sobre sublimação. Vou estar falando sobre sublimação aqui para você que está querendo começar nesse ramo da sublimação. É um ramo ótimo, maravilhoso, tá? Tá mudando a minha vida aí, o ramo da sublimação. Só que tem algumas coisas importantes que você precisa saber antes de entrar nessa barca. Ou se você já trabalha com sublimação, mas não entende direito como é que funciona a sublimação, ou não conseguiu entender o porquê que tem que ser estampado só em camisetas 100% poliéster, ou porque de preferência tem que ser uma camiseta branca, né? Eu vou estar explicando isso agora, né? Existem novas tecnologias aí, novas formas de se fazer estampa, né? E a sublimação é uma delas, é uma forma interessante de se fazer estampa, porém tem suas limitações. Todas elas têm as suas limitações, né? E cada vez mais vai se evoluindo. Agora já está saindo o DTF, já está saindo o DTG, que são estampas que imprime direto a estampa na camiseta, impressora que imprime direto na camiseta, no caso da DTG, ou no caso da DTF, que é uma espécie de impressora que imprime com uma base branca, ou seja, essa base branca ela vai fazer com que a impressão não pegue a cor da camiseta. Então você consegue imprimir ali num papel como se fosse um line, né? Uma máscara, um papel transparente, e depois gruda essa impressão na camiseta e tira esse papel transparente e a impressão, a tinta fica na camiseta. Esse é o caso do DTF, é os casos mais completos aí do mercado que está saindo agora, né? Porém, a custo baixo, para você estar começando a abrir a sua fábrica, a sua estamparia ou a sua loja de personalização, a sublimação ainda é muito viável, certo? Para estar se começando aí a ganhar dinheiro. Então vou explicar hoje, o vídeo de hoje é para explicar sobre os tipos de tecido na sublimação e sobre as cores que você vai poder sublimar ou não, tendo esse tipo de negócio, né? Esse tipo de técnica para estampar. Então, para começar, para chegar lá, né, do porquê do tecido, do porquê tem que ser camisetas claras ou branca, de preferência, eu vou precisar explicar para você como é que funciona a sublimação. Então eu vou passar ali e mostrar para você, né, na nossa área de estamparia ali, as impressoras e como é que funciona as impressoras. Vem comigo aí. E aqui, pessoal, para a gente entender como é que funciona a sublimação, a gente passa pela impressão. A sublimação, você vai estar imprimindo a estampa em um papel especial, certo? Aonde você vai estar prensando ela e passando a imagem para a camiseta. Quando você prensa ali a 200 graus, essa tinta esquenta, se transforma em um gás e passa para a camiseta. Essa é a técnica de sublimação. Só que não pode ser um papel comum e nem uma impressora comum. Então, o que acontece? Quando você fala em impressoras, existe esse tipo de impressoras aqui, que são impressoras EcoTank. Geralmente as da Epson é assim. A impressora EcoTank tem esses reservatórios de tinta que você consegue abastecê-los aqui, né? Além de ela ser muito econômica, né, você consegue trocar essa tinta, que é a tinta original dela, e colocar uma tinta que vá acontecer esse efeito da sublimação, que são as tintas especiais aí para a sublimação. Então você troca todo o sistema aqui de tinta delas, as tintas originais, e coloca as tintas da sublimação, que vai pegar no tecido, certo? O papel é um papel resinado nas costas, ele tem uma resina que não deixa o gás, quando prensado, passar para cima e vazar pelo papel. Se você usar um sulfite, ele vaza para cima, perdendo aí a qualidade,
da estampa e manchando também a prensa pela parte de cima. Então aqui, ó, tem algumas estampas que a gente faz aqui, já impressas, certo? Que é só prensar ali na prensa. Então, para realizar a sublimação, você vai precisar de uma impressora dessa, os papéis sublimáticos, que são os papéis resinados, e uma prensa como essa, certo? Essa minha prensa aqui é uma prensa 40 por 60, certo? Ela pega a camiseta inteira. Então ali você aquece ela a 200 graus, 30 segundos, 20 segundos, aí é um assunto para outro vídeo, certo? Então só estou mostrando aqui como que funciona a sublimação. Tendo em vista que você precisa, né, de uma impressora para imprimir, isso te favorece porque você consegue imprimir fotos. Deixa eu ver se tem alguma com foto aqui, não tem. Mas você consegue imprimir uma foto na qualidade de uma impressão, certo? E passar numa camiseta. Então é uma estampa que vai fazer todos os tipos de cores numa estampa só, várias cores, com um custo muito baixo, que é o custo de uma impressão, que é o custo da tinta e do papel, entendeu? E da energia para estar imprimindo e prensando ali, aquecendo a prensa e tal. Então é um custo muito baixo, certo? E uma estampa muito definida, uma definição de impressão, você podendo fazer até com fotos. Porém, qual que é o limitador da sublimação? Justamente por ser uma impressão e não ter tinta branca aqui na impressora, a impressora ela usa o black, o yellow, o magenta e o ciano, né? Que é o preto, o amarelo, o rosa, vamos dizer assim, rosa, e o azul, que é o ciano, né? E essas cores formam todas as outras cores, né, possíveis aí na impressão. Como ela não tem tinta branca, todas as impressoras elas são feitas para usar o branco do papel. Por exemplo, aqui, ó, a parte que é branca, ele só não imprime, ele deixa vazio, que vai ser a cor do papel, né? Então, nesse caso, tem essa limitação. Para você imprimir e estampar camisetas coloridas, vai usar como base a camiseta e não o papel. Ou seja, se a camiseta for diferente de branco, as partes brancas vai ficar na cor da camiseta. E as partes coloridas, por exemplo, o amarelo, vai misturar com a cor da camiseta. Então eu vou mostrar aqui a seguir para vocês entenderem como que é isso na prática. O porquê que a sublimação de preferência tem que ser feito em brancos, a não ser algumas exceções e alguns casos. Aqui, pessoal, acabei de estampar, tá? Todos os tecidos. Coloquei 2 desenhos aqui, todos não, peguei os mais claros, né? Os escuros aqui eu nem me dei ao trabalho, porque vai ficar muito escuro, né? Esses tecidos escuros aqui não vai aparecer quase nada da estampa. Talvez esse aqui daria para ter feito, mas tava meio sem espaço aqui, então eu usei esse azulzinho aqui, né? Aqui, ó, eu não fixei os papéis, só botei assim mesmo, que é mais demonstrativo. Então eu fiz esses 2 desenhos em todos os tecidos. E aí você vai entender a diferença de cada cor. Aqui você consegue perceber, isso aqui é um parceiro nosso, tá? Orçamento, e ele queria fazer na camiseta cinza, né? Você vê aqui na camiseta cinza, vou aproximar, que dá para fazer. Essa estampa dele aí dá para fazer na camiseta cinza, ó. Talvez o que eu tenha que fazer aqui, nessa estampa para ele, é colocar essas partes escuras, porque no desenho ela é cinza.
Então essas partes cinza, colocar preto puro, que vai dar uma vivacidade a mais no desenho, mas daria para fazer no cinza, entendeu? Então, dependendo da estampa, como aqui é umas cores escuras, ó, dá para fazer a logo dele no cinza, certo? Olha como é que ficaria colorida no cinza, entendeu? Essa daqui eu acho que não dá para fazer, porém, se o cliente aprovando, você mostra o pedaço para ele. Aqui, fala, ó, ficaria dessa forma. Ele aprovando, também dá para você trabalhar assim. Porém, não acho profissional, porque, ó, o Snoopy ficou cinza, certo? Então, perde a qualidade da cor devido à base ser cinza. Olha no laranja, né? Não tem condições, porque aí uma camiseta que ficaria com uma pegada de envelhecida, né? Ó, ó o logo dele. Também não conseguiria fazer assim no laranja. Mas se ele aprovasse, se fosse tudo preto, né, ó, pode ver o verdinho do WhatsApp ali, ó, do símbolo do WhatsApp, desbotou muito. Né? Já no amarelo daria para fazer essa estampa dele. Tá vendo? Então, vai da estampa, certo? E quanto mais claro o tecido, ó, você vê no amarelo, essa aqui pegou, essa aqui já não dá muito certo, porque tem muitas partes que seriam brancas, então vai ficar amarelado. Ó, no azulzinho. Como a estampa deles são cores escuras, né? E ainda porque tá cinza. Tá, isso aqui é cinza. Cinza quase preto. Mas se eu colocar uma cor mais avivada, preta, por exemplo, então fica melhor ainda o tecido, né? Agora a coloridinha, você vê que isso aqui já fica meio esverdeado, ó, perto do amarelo, certo? Fica meio esverdeado. Então, né? Talvez se o cliente aprovasse. Ó, esse aqui é um rosa bebê. É que aqui na câmera ele tá parecendo branco mesmo, mas ele é um rosa bebê. Certo? É um rosinha. Bem clarinho. Então aqui ainda passa essa estampa e essa também. Entendeu? Então dependendo a cor do tecido e dependendo a cor da estampa, dá para você fazer, né? Porém, o ideal é a cor branca, certo? A cor branca. Essa é a cor branca. Então, ó, você vê no rosinha e no branco. Tá vendo? O rosinha é o que mais se aproximou do ideal, certo? Ó. Então, aí agora você entendeu o porquê que não pode fazer em camiseta colorida. Não é que não pode, depende da estampa, depende do tecido, da cor, se ela é mais clarinha, se ela é mais escura, entendeu? Ó, o cinza ainda consegue fazer o uniforme para ele, certo? Então vai depender muito da questão, por isso que eu falo que é muita variação, não tem muita regra na sublimação, uma regra única. Você trabalha conforme for o ideal para você, certo? Por exemplo, aqui eu coloquei o desenho, tem gente que usa um spray para colar ele, para ele não andar, quando você puxa a prensa ali, às vezes ele anda, mancha, desfoca a imagem. Aqui eu uso um adesivinho de preço, aquelas etiquetinhas de preço, mas tem gente que usa um spray, tem gente que usa um adesivo térmico, que é igual um durex, só que é térmico, é pronto para não derreter e colar na prensa, entendeu? Então cada um trabalha de uma forma, o importante é você garantir o resultado. Pessoal, voltando aqui para fazer um resumo do vídeo, conclusão de tudo isso. Você pode utilizar tecidos coloridos, sendo em poliéster. Eu esqueci de explicar aí no vídeo, tem que ser em poliéster por conta da temperatura. O poliéster, como é um tecido sintético, ele aguenta a temperatura da prensa. Se você fizer no algodão, você vai ter que botar muito mais tempo, porque ele não vai pegar a cor, ele não pega no algodão direito. E aí, conforme você deixar mais tempo, corre o risco de amarelar, por exemplo, uma camiseta branca no algodão, vai queimar e vai amarelar. O algodão, ela tende a
a perder um pouco da cor do tecido aí conforme mais tempo você deixa na prensa, certo? Então, por ser um tecido sintético, ele adere melhor à tinta. O algodão ele não adere, né? Não adere, e aí você pode deixar muito tempo lá que só vai estragar o tecido e não vai pegar a tinta. Então, tem que ser tecido sintético, poliéster, certo? Então ali eu fiz vários testes de cores ali em tecidos poliéster, 100% poliéster, ou um tecido 96% poliéster e 4% elastano. Fica a dica, o melhor tecido para trabalhar com sublimação aí. Pessoal, voltando aqui para fazer um resumo do vídeo, conclusão de tudo isso. Você pode utilizar tecidos coloridos, sendo em poliéster. Eu esqueci de explicar aí no vídeo, tem que ser em poliéster por conta da temperatura. O poliéster, como é um tecido sintético, ele aguenta a temperatura da prensa. Se você fizer no algodão, você vai ter que botar muito mais tempo, porque ele não vai pegar a cor, ele não pega no algodão direito. E aí, conforme você deixar mais tempo, corre o risco de amarelar. Por exemplo, uma camiseta branca no algodão vai queimar e vai amarelar. O algodão ela tende a perder um pouco da cor do tecido aí conforme mais tempo você deixa na prensa, certo? Então, por ser um tecido sintético, ele adere melhor à tinta. O algodão ele não adere, né? Não adere, e aí você pode deixar muito tempo lá que só vai estragar o tecido e não vai pegar a tinta. Então, tem que ser tecido sintético, poliéster, certo? Então ali eu fiz vários testes de cores ali em tecidos poliéster, 100% poliéster, ou um tecido 96% poliéster e 4% elastano. Fica a dica, o melhor tecido para trabalhar com sublimação aí, menos transparência e tem elasticidade e pega bem a estampa. Entendeu? Faça o teste aí, tecido 96% poliéster, 4% elastano. Para resumir, você consegue fazer estampas no colorido, porém tem que ser uma estampa escura em tecidos claros. Se você for estampar uma estampa toda preta, por exemplo, você consegue fazer até num vermelho, que é mais escuro, até num azul mais escuro, entendeu? Você consegue estampar uma estampa preta, né? Então, totalmente preta, assim, com todos os detalhes pretos. Então, dependendo, você consegue fazer alguma coisa. Porém, o ideal é o branco, que vai ficar com a cor mais garantida da estampa, certo? O próximo vídeo aí que eu vou fazer, eu vou trazer tipos de estampa. Tem a sublimação, tem a silk screen, tem a DTF, tem a DTG. E como funciona cada uma, mais ou menos custo-benefício e as limitações de cada uma. Da sublimação eu já trouxe aqui, né? As limitações da sublimação é tecido, né? E cores que você vai trabalhar aí, vai ficar meio limitado, né? E aí eu venho trazendo das outras técnicas de estampa aí nos próximos vídeos. Valeu, deixa o like aí, compartilha, se inscreve, ajuda nós, que a gente está tentando crescer o canal aí, trazendo cada vez mais conteúdo, compartilhar das nossas experiências aí com vocês, tá?